Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a conversa aqui vai ser maravilhosa. Estou com meu amigo querido Moisés Dias, que é o CEO da HCA. Como é que é HCA? HCA Gestão Contábil. Gestão Contábil. Eu ia falar solução contábil, mas pode ser também, né? Solução contábil, pode ser, faz sentido. Na verdade, não é CEO, né? Sou diretor de negócios. Ah, você é o diretor de negócios. Isso. O diretor Porque de nós negócios. somos em 4 sócios, né? Ah, é um dos. Sou um dos diretores. Tá. Ah, você é o diretor de negócio. O que Isso. faz o diretor do negócio? Na verdade, o diretor de negócio ele abrange a área comercial e a área de estruturação de negócios. Então, a gente capta novos negócios em relação a clientes para o escritório no nível contábil, fiscal e também de planejamento, reestruturação de empresa, valuation, tudo que está relacionado a negócio, hoje a gente busca e a gente atende, entendeu? E como a gente tem uma carteira bastante grande, às vezes a gente também faz conexão entre clientes, né? Tá. Então, assim, o negócio é bem mais abrangente do que simplesmente captar um cliente. Por isso que é de diretor de novos negócios. E a parte de consultoria. Tá. Então você diria que o grupo é diferenciado na gestão contábil? Sim. Nós somos um escritório de contabilidade, mas ele tem uma abrangência bastante grande voltado para o negócio em si. Usamos a contabilidade como uma ferramenta meio, não uma ferramenta fim. Não é só para atender o fisco. O objetivo do nosso negócio, ele é atender o empresário com informações estratégicas que ajudam ele a tomar decisões. Mas, além disso, pelo nosso expertise, conhecimento que nós temos de negócio, os sócios, nós também ajudamos ele em soluções, indicando uma decisão que ele deve tomar, ajudando ele na tomada de decisão, indicando um parceiro, alguma novidade que está no mercado em relação às mudanças, porque o mundo de negócio ele é dinâmico, ele é orgânico, né? Ele muda todo dia. Você orienta, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com a contabilidade, que para a maior parte das pessoas é bem burocrático, né? As pessoas olham a contabilidade como algo bem burocrático, né? Uma coisa chata, Uma né? coisa chata, né? E não, a contabilidade é uma ciência social, né? Ela é interpretativa. Então, assim, apesar de nós estar falando de números, ela está relacionada com interpretações diferentes. Por quê? Porque cada número tem uma diferença, tem uma decisão que você tem que tomar para tipos de negócios diferentes. Tem segmentos com margem diferente, com pontos de equilíbrio diferente, com... Através da contabilidade, você pode detectar até se aproveitar daquele número para criar coisas novas. Perfeitamente, perfeitamente. Isso é o que nós mais fazemos. Então, assim, hoje quando a gente faz um trabalho de contabilidade, hoje a gente chama de contabilidade consultiva, que é a mesma que a contabilidade gerencial, que é a mesma que a contabilidade financeira. Então, essas nomenclaturas, elas vão se evoluindo, mas, na verdade, é uma contabilidade gerencial, contabilidade consultiva. Então, é comum o nosso escritório, nós estarmos estruturando um número de uma empresa e, ao olhar os números e avaliar os números, falar assim, aqui você tem uma oportunidade. Isso é legal, né? Isso porque é comum. o empresário às vezes não vê isso. Isso. Por Tá quê? no dia a dia, tá naquela rotina, né? Porque eu sempre digo, né, todas as vezes que nós vamos falar sobre isso, eu sempre falo assim, o empresário, ele tem uma competência assim, voltada bem para produto, muitas vezes, porque ele criou a partir de um produto, de um serviço, de uma ideia que ele teve. Ele não é um especialista em finanças e nem é obrigado a ser, certo? Então, o que acontece? Como você não é especialista em finanças, o seu negócio você constrói ele e vai dando resultado. Por quê? Porque você entrega um bom serviço, um serviço de qualidade, você sabe vender. Mas o que acontece? Ao crescer o meu negócio, o que acontece? Você começa a ter outras coisas, outras dores que você não sabe lidar com elas. Dores como
qual que é a minha necessidade de capital de giro para eu crescer na velocidade que eu estou crescendo? O mercado vai espremendo também os segmentos, porque às vezes você tem uma grande ideia com um produto que explodiu, mas daqui a pouco tem vários concorrentes. Né? Isso sempre acontece. E o que acontece? No meio do caminho, suas margens começam a mudar. Por quê? Porque ele vai se adaptando ao mercado. Claro. O mercado que está ditando a regra. Só que aí o que acontece? É o mercado que sempre dita a regra. Só que é o seguinte, se você não tiver no seu radar os KPIs da empresa em termos financeiro e contábil, o que acontece? Você se perde no meio desse caminho, porque você não está enxergando o número. Ele vira ali um fluxo de números que você não está olhando o que está acontecendo. A contabilidade, ela consegue dar tudo isso. É que as pessoas geralmente não sabem, nunca viram, ninguém apresentou, não tenho conhecimento sobre isso, que é comum. Por quê? Que é o que eu comentei. Você geralmente é o empreendedor que veio daquilo que você entende. Então, se a Luca hoje fosse empreender no segmento, ela vai olhar para o mercado e diz assim, ó, tem uma necessidade e tem um mercado potencial. E eu tenho esse produto ou serviço. Então, isso você sabe fazer. Muito bem. O que acontece? Como é que eu faço em termos financeiros para isso ficar de pé? Aí que entra a nossa especialidade. Porque isso que é o complicado, né? Fazer a gente faz, né? Mas como é que faz para ganhar dinheiro com isso? Como é que faz? Como é que eu precifico, né? Qual que é a estrutura que eu preciso, né? Quanto tempo eu consigo manter esse negócio até ele construir uma carteira? Porque cada negócio ele tem suas situações diferentes. Uma coisa é você montar lá, criar lá, de uma forma simples, que eu estou dizendo, um cachorro-quente, carrinho de cachorro-quente. Então, você tem lá o que você comprou e aquilo que você vendeu, beleza, quanto que eu gastei. Mas você tem serviços que é diferente, serviço que envolve outros tipos de tempo, hora, que você tem que trabalhar, dedicar, existe um know-how pessoal aí envolvido. Como é que eu precifico essas coisas, né? E outra, para eu crescer, eu preciso de equipe, a minha estrutura de equipe, ela atende. Quanto que vai custar isso? Nossa, é tanta coisa, né? Então, assim, esse tipo de informações que são muito estratégicas. E que o contador, o contador normal, acho que não, sim, mas o teu escritório especial consegue ter essa visão geral. Na verdade, esse é um trabalho, uma expertise, uma competência que o contador tem que ter. Tá. Certo? Ele tem essa competência para isso. Agora, cada escritório, ele tem um nicho que ele atende, né? Você tem escritórios que atendem, por exemplo, só empresa no regime tributário simples. Você tem escritório que atende empresa só do segmento de supermercado. Então, é posicionamento. Então, nosso posicionamento é voltado para tomada de decisões de negócio. Nós ajudamos o cliente a tomar decisões com base na contabilidade em si. Que, na verdade, é para isso que ela existe. A contabilidade existe para isso. Além do quê? Além daquilo que todos já conhecem, que é o planejamento tributário, atender bem aquilo que são obrigações de fisco, a área trabalhista, a área de departamento pessoal. Isso está dentro desse composto. Mas o que nós entregamos de valor é o quê? Exatamente, é a orientação, é a ajuda, é trazer insights para o empresário que dê possibilidade dele tomar decisões assertivas e as decisões futuras do seu negócio, estratégicas. E isso vai desde lançar um novo produto, reprecificar, mexer no seu preço. Às vezes, um ajuste no seu preço faz uma grande diferença no seu negócio. Canal de venda, a gente trabalha muito com isso. Às vezes, uma estrutura que você tem, você pode remodelar seu canal de venda, que hoje você tem o B2B, B2C, você tem modelo de franquias para você fazer a expansão. Mas tudo isso não é somente um modelo de franquia que você propõe para que ele possa expandir aleatoriamente e só trazer volume. Não, é um modelo que ele traz benefícios na área trabalhista, benefícios na área tributária, benefício em termos de expansão e volume. Deixar a estrutura da empresa mais leve. Então, tudo isso aí está firmado em cima de uma base financeira.
sempre a premissa nossa vai pela modelagem financeira. É diferente. Então, nós não estamos dizendo assim, nós não partimos do comercial em si. Partimos de uma oportunidade que olhamos pela área financeira. Ó, faz sentido isso para você? Para o dono da empresa? Peraí, isso faz sentido para mim. Então, é isso que faz sentido para ele. Ou seja, começa o número, as finanças, a contabilidade, o que ela te entrega, ele consegue dar para o empresário uma visão mais límpida daquilo que ele pode criar de estratégia e dar insights. Muda bastante. Falar que eu tenho uma oportunidade, né? Até em termos de investimentos. Se os investimentos que ele está fazendo sentido. E aí o investimento vai desde investimento em estrutura ou investimento, um exemplo, em marketing. Que está muito, né? Hoje está muito, o mercado está muito voltado para o marketing digital, aquela coisa toda. Qual o retorno que eu estou tendo em estrutura em cima disso? Quanto que eu estou gastando mais e quanto que isso está me trazendo? Porque o contador tem acesso a essas contas todas. Exatamente, exatamente. Então, ele, na verdade, ele não é só acesso, ele tem acesso e existe uma técnica para administrar, para estruturar esses números para você tomar a decisão certa. Isso não estou falando de inventar a roda, tá? Técnica que são milenares. Inventar a roda é ótimo. Porque às vezes o cara fala, vocês fazem... Não, isso... eu sempre, às vezes a gente está discutindo conceitos, né? Voltado para essa área e aí as pessoas estão imaginando que estamos criando coisas. São técnicas milenares que já existe para cada uma daquelas dúvidas e a forma de você tratar os números que já existem. O que acontece é que quando nós trabalhamos com uma empresa, dentro dessa visão, nós acabamos ajudando o empresário a, inclusive, ajustar o processo dele financeiro. Por quê? Muitas das vezes o que nós encontramos na empresa é que a forma que ele está fazendo, o processo financeiro, ele está de uma certa forma com vácuo, ele tem gaps. Ele faz uma forma de elaboração de relatório que não atende o nível de informação que ele precisa. Parece complexo, mas na verdade é simples. Ele é simples, mas ele não atende. Por que ele não atende? Porque geralmente, como que começa uma empresa? Uma empresa começa de um homem só. Aí ele pega e põe uma pessoa que entende tão pouco quanto ele, porque se você empresta uma começa pequena, você põe uma pessoa para falar, faz meu financeiro. Ela começa por uma planilhinha, ela começa por um sisteminha, e ela vai aprendendo ali junto. Se você aprende com você mesmo, ou com alguém que sabe igual você, ou menos que você, no mínimo, você sempre vai bater no teto. Ou seja, você não está com as suas melhores práticas de finanças. Com certeza. Né? O que acontece com essa empresa? Ela cresce, essa pessoa cresce junto. Daqui a pouco essa pessoa se tornou lá um gerente administrativo, um gerente financeiro, com aquele conhecimento que ele aprendeu ali dentro da própria empresa. Que tal você conhecer o que acontece no mercado? De quem conhece o mercado, de quem já trabalhou com... De quem domina todas as técnicas para poder, além de te dar uma contabilidade realmente que ajuda a tomar a decisão, e ela te proporciona uma espécie de consultoria constante. Para você sempre estar... para que seus números estejam mais próximos e seja afinado da melhor forma possível. Então, esse é o modelo. Por quê? Porque quando a gente propõe trabalhar dessa forma, automaticamente nós temos que estar mais envolvido com o mundo da empresa. Ao fazer isso, tem correções que precisam ser feitas no processo da empresa. Aí ela se torna um trabalho consultivo. Por quê? Porque às vezes ele não sabe fazer nenhum relatório simples. Às vezes ele acha que aquele formato está legal, mas às vezes uma pequena mudança que os olhos do contador veem pode alterar o sucesso total. Com certeza. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem o número exatamente porque a forma que ele constrói
ela não está totalmente da forma correta. E normalmente o empresário tem essa visão, né? Ele faz de um jeito, ele quer fazer daquele jeito sempre, né? Sim. Qualquer mudança é uma barreira, né? Eu comecei assim, estava dando tão certo, né? Não quero mudar. Não é isso que eles pensam, normalmente? Isso em termos de negócio é comum, né? Em termos de números, geralmente ele acha que sabe. Tá. Acha que sabe. Que o número dele é aquele mesmo. Então, assim, a hora que você entra na estrutura, você vai ver. Até porque não é só isso que a contabilidade, nesse formato, ela proporciona. Porque além dela proporcionar números estratégicos, ela dá uma segurança para a empresa, para o empresário, em termos de controle. Porque dependendo do jeito que você constrói o seu número, que você controla, você não tem os seus números e o seu controle da forma correta. Então, a contabilidade, ela na verdade, ela traz para o empresário uma segurança de que aquilo que está acontecendo é real. Tá. Então, ela traz mais esse benefício. Né? A contabilidade, ela traz o benefício, ela feita da forma correta, o benefício traz a segurança em termos de números. Porque quantas vezes nós ouvimos o empresário olhar para o número, mas será que esse número está certo? Né? Que absurdo é esse? Como assim? Ele tem que estar certo. Existe técnica para isso. Então, se ele não tem essa segurança, é porque alguma coisa ele não está sendo feito da forma correta. Então, a contabilidade ela tem essas premissas, né? Ela trazer, além de controle patrimonial, ela traz informações estratégicas do negócio. Mas como ela está sendo construída? Dessa forma. Então, a proposta é esse. Então, é comum nós termos, dentro daquilo que nós fazemos ao longo do tempo, a gente tem encontrado e trazido várias propostas de mudança em relação ao negócio. Esse é um ponto. E existe também uma parte que aí é muito mais uma competência nossa, né, dos nossos sócios, pela experiência que nós temos de mercado como CFO de empresas, como executivos, que é olhar o número e olhar para os números da empresa como se nós fôssemos sentados do mesmo lado do empresário, porque aí você está tomando uma decisão. Eu acho que isso faz toda a diferença. Essa é a diferença. Porque se eu te apresentar um número frio para você, você só vai olhar a última linha e dizer, beleza, eu sei, estou dando lucro ou prejuízo. Agora, tipo assim, vamos olhar o que você tem aqui que você pode resolver, que você pode melhorar, quais as decisões e outra, principalmente, quais as oportunidades que eu não estou... O empresário, ele precisa estar aberto, né? Exatamente. Né? Eu sempre cito assim, né? Existe uma palavrinha que eu sempre cito, qual que é o que você diria que nós precisávamos como empresário? Hoje, pelo tudo que a gente já viveu em termos de vários lados, como executivo, como empresário também, e como atuando como vários empresários, uma das palavrinhas-chave que nós deveríamos ter como empresário era o quê? A palavra chamada humildade, que é diferente de simplicidade. Ser simples não quer ser humilde. Porque a gente percebe nos aspectos comportamentais nossos de ser humano que às vezes você não toma decisão muito mais pela sua vaidade. Ego, né? Pelo ego. Que eu que tenho que resolver isso, não é ele. Exatamente. Isso, perfeito. Perfeito, você falou a palavra certa. Não, mas eu sei fazer. Aqui, ó, eu sei fazer. Não, eu sou muito bom nisso aqui de número. Entendeu? Nossa, eu conheço tanta gente assim, Moisés. Então. E a gente identifica. Então, e a gente que está do lado de fora, mesmo não sendo contador, às vezes você vê que aquela empresa tem... Eu trabalho com marketing, né? Você vê que aquela empresa tem um problema que é vistos a olhos nus. E o empresário não percebe. Ele não percebe. Mas por que ele não percebe? Ele não quer perceber, na verdade. Isso. Mas por quê? Por quê? Por causa da vaidade. Por causa da vaidade. Porque é o eu sei. E o eu sei tem a ver com a falta da humildade, né, em relação a isso. É verdade. Então, é essa linha de você buscar uma competência que você não tem, que não é um isso não é um demérito. Cada um no seu quadrado, óbvio, né? Isso não é um demérito. Na verdade, pelo contrário. Seria uma nobreza, um reconhecimento de você buscar. Até porque
todo empresário que você for buscar hoje, todo grande empreendedor que ele é ícone, você pode ver que por trás dele tem pessoas Tem um staff gigante. staffs especializado naquilo que ele não tem domínio. Ele praticamente ele é um visionário, ele é um mentor, ele vai para o campo das ideias de inovação e essas pessoas validam aquilo que ele está dizendo. Falou, isso não faz sentido, isso faz sentido. Para nós, sim. Então, o conjunto de conselhos... São os ícones, né? Isso. Mas por que eles são os ícones? Porque eles... têm a capacidade de buscar eles lideram, né, eu diria. Isso. E eles... Como é que a gente fala? Quando a pessoa não passa o serviço para frente, como é que é? Delegam, né? Não delega. Exatamente. Eu já trabalhei em empresas que o chefe não delegava. Então, você não tem... Ele concentra sobre ele aquilo ali, você não pode fazer nada. Você fica sempre amarrado a qualquer coisa que você queira fazer, a opinião dele. Isso. A ter um momento com ele para explicar o que você quer fazer. Isso é muito complicado. Aí você não estimula a inovação, né? Você não estimula ao novo, né? Porque quando você estimula as pessoas isso ao sobrecarrega. novo... Sobrecarrega. E o pior, mais do que sobrecarregar, quando você não tem as pessoas sendo estimuladas ao pensar no novo e trazer soluções, o que acontece? Você fica com sempre mais do mesmo. Então, como o mercado ele é orgânico, ele muda toda hora, por isso que não pode... o grande problema das empresas que hoje que eram... Nossa, aquela empresa era tão assim, e o que aconteceu com ela? Exatamente isso. Aconteceu porque o mercado mudou e ela estava fazendo mais do mesmo. E aí, por que ela estava fazendo mais do mesmo? Provavelmente todo mundo que estava lá estava num consenso, que era o que a gente chama de consenso burro. Tá? E todo mundo acha que aquilo está certo. E cadê o dissenso construtivo? Ou seja, quem é que está dizendo assim, querido, vamos mudar, o mercado está mudando. Então, assim, e a gente provoca um pouco disso no empresário. Às vezes isso legal, né? Tem que provocar. A gente provoca, de vez em quando a gente dá aquele chacoalhão, presta atenção aqui. É o seguinte, nós já estamos discutindo isso há X tempo. E aí? Precisa de tomada de decisão. Porque existe também uma outra coisa além disso, que é a zona de conforto. Porque quando a empresa é geradora de caixa, ela também traz um outro problema, que é o problema da zona de conforto. Tá tudo bem, né? Então, se tá tudo bem, então eu tô indo. Mas o que está acontecendo no mercado que daqui a pouco não vai estar tudo bem? Então, a gente deixa de ver. Então, a gente procura provocar no empresário, assim, nessas reuniões de apresentação, esse tipo de visão de negócio, de pensamento, de estimulá-lo a pensar, seu preço, a tua empresa está maravilhosa. Você está gerando geração de caixa, beleza. Mas você já parou de pensar que para o seu negócio, o seu lucro é muito alto? Como assim? Por causa da sua última linha, você não está perdendo mercado porque o seu preço está muito alto, como o cliente ainda paga, você continua fazendo a mesma coisa. Se você fizesse um reposicionamento, não que você deva sair dessa precificação, e se você fizesse um reposicionamento e que você aproveitasse o máximo do mercado que você tem hoje, porque essas lacunas elas são preenchidas por alguém. Se eu não atendo um cliente por preço, alguém vai atender. Com certeza. Certo? Se alguém vai atender, eu estou perdendo mercado. Se eu tenho margem para fazer isso, por que não fazê-lo? Com certeza, tem lógica. Mas tudo isso faz parte de, não é um negócio aleatório, vou fazer um negócio assim, sem planejamento. Isso aí, por quê? Porque para fazer isso, você tem que ter um planejamento de volume e venda, de ocupação Precisa do contador. Na verdade, ele precisa, na verdade, de um trabalho com planejamento financeiro, que envolve toda uma parte técnica. Existem questões tributárias nesse meio, existe uma visão apurada de finanças, existe uma visão bem técnica em relação à modelagem financeira, que trabalha esse tipo de modelagem, que traz para o empresário esse mundo financeiro, que ele consiga fazer, faz sentido para mim. Eu vou fazer uma expansão, e essa expansão eu quero trazer um volume muito maior, uma nova precificação, e que faz sentido. E isso tudo passa por um processo de você ter os seus relatórios muito bem elaborados, para você não tomar a decisão errada. E, geralmente, a base tem muito a ver com a base que você tem contábil, porque você tem a estrutura contábil
para te dar esses números. Porque, assim, o financeiro, mesmo em si, o financeiro da empresa, geralmente ele trabalha com fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, para você compreender? Ele trabalha com uma visão de entrada e saída. Tá. Certo? Entrada e saída é uma coisa. Agora, quando você trabalha com uma visão demonstração de resultado, ele trabalha, a gente chama de regime de competência. O que são regime de competência? A forma de você apurar se a tua empresa dá resultado da sua operação, você só tem uma forma. É através do seu demonstrativo de resultado por regime de competência. E regime de competência, somente a contabilidade consegue dar. Tá, eu nunca nem tinha ouvido o regime de Exatamente. competência. É mais ou menos assim, para você entender. Imagina que você tem uma loja, certo? Tá. Uma loja que vende sapato em 6 vezes. Tá. E você faturou 1 milhão esse mês, certo? Certo. O teu relatório, ele vai 1 milhão, que você não recebeu ainda, ou ele vai os 200 mil reais, por exemplo, 150 mil reais que você parcelou. Tem que ir os 150 que você parcelou. Esse é regime de caixa. Na minha opinião. Esse é o regime de caixa. O regime de competência, ele considera 1 milhão. Por quê? Porque todo fato gerador para aquele 1 milhão aconteceu naquele mês. Por exemplo, a equipe, o comissionamento, o impulsionamento de marketing, o trabalho com marketing, todo o trabalho voltado para trazer o cliente, você esforçou naquele mês. Então, assim, o fato gerador aconteceu ali. E, por consequência, tudo aquilo que você empenhou em termos de valor para gerar 1 milhão, também tem que cair naquele mês. Como é que você faz isso, sendo que você nem pagou ainda? Quem recebeu? Só a contabilidade que faz. Porque ela tem um sistema chamado sistema de partidas, contrapartidas, que faz isso. Já é uma técnica. Tá. Se você for por um sistema, você vai fazer do jeito que você está dizendo. Você vai lançar quando paga e quando recebe. Lógico. Logo, você está olhando um fluxo. Você não está olhando o resultado da sua operação. Esse é o grande problema que acontece na maioria de quando a gente olha. É uma ferramenta necessária? Essencial, mas para fazer gestão de caixa, não gestão do negócio sozinho. Se você não tiver o demonstrativo de resultado, você está manco para fazer a gestão do negócio. E me conta uma coisa. Eu quero falar um negócio aqui antes. Outro dia eu entrevistei aqui o Rominha, do Grupo Prever, e ele falou que você que lançou a ideia das franquias. Como é que é esse negócio de franquia? Porque eu vejo que o mercado de franquia cresceu absurdamente, né? E ainda tem espaço, as franquias é uma tendência. O que você acha disso? O que acontece, assim, a gente olha a franquia de uma forma, assim, bem diferente, né? O que a gente sempre olha a franquia? Pelo expertise que a gente tem de muitas redes estar conosco, de nós termos modelados muita rede de franquia, em termos financeiros, em termos de estrutura. Alinhando com a contabilidade, geralmente a gente olha para uma empresa, a gente olha os números e a gente diz assim, aqui tem uma oportunidade. Geralmente, quando a gente sugere um modelo de franquia, é porque a gente vê uma grande oportunidade. Aquela grande oportunidade, ela está relacionada sempre ao seguinte, sempre com a premissa de expansão, trabalhista e tributária. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente não olha só assim, eu lancei uma franquia para uma questão apenas de expansão. Mas sim, às vezes a gente lança a franquia, modela a franquia para trazer uma estrutura mais leve para o negócio. Só que, claro, que a franquia ela faz sentido quando ela é um modelo que é muito bom para o franqueado. Então, nós modelamos os dois. Nós modelamos o modelo de negócio da empresa do franchise em termos financeiro e tributário. E nós modelamos a estrutura da franquia também, para ela também ficar. A gente fala assim, para a operação ficar de pé. Porque não adianta a gente montar um modelo de franquia que fica bom para o franqueador e o franqueado fica sofrendo lá e não consegue estruturar. Lá na frente vai dar problema. Com certeza. Então, em geral, a gente olha para o modelo, canais de franquia, com uma visão muito mais ampla em relação a isso. A gente traz benefícios tributários, benefícios trabalhistas e benefício de expansão em termos de deixar a empresa mais leve, porque geralmente você tem estruturas dentro da empresa
que na verdade ela é muito pesada e ela se torna, às vezes, até improdutiva. Na medida que você chama as franquias, essa estrutura grande, ela vai se dissipar ali. Vai se entrando dissipar, ela se torna uma estrutura variável, ela é um dono cuidando do seu negócio. Tá. Porque quando você tem... Imagina você fazer uma expansão de um negócio com negócio próprio. Imagina que você tem uma loja que deu muito certo. Tá. Aí você pega e faz uma expansão. Eu tenho uma grana aqui, eu vou expandir, eu quero pôr 10 lojas. Ao fazer isso, você tem uma situação que é o seguinte, você para cada uma dessas lojas, você vai ter um gerente. E você tem que ter o gerente. E o gerente, você tem que ter ele tem que ter um chip lá dentro chamado dono. Porque você tem que ter um gerente que cuida do seu negócio como dono. Você acha isso em qualquer lugar? Não, possível. Pronto, já resolveu. Agora, quando você tem um franqueado, ele é o quê? Ele é o dono. Ele vai cuidar daquilo como dono. Então, assim, toda a gestão... faz todo sentido. Toda a gestão do seu negócio, ela se torna muito mais eficaz. Porque é igual você tem o seu negócio aqui, ou seja, você vai tratar o melhor possível os seus clientes, o seu contato, o seu network, os detalhes, você vai fazer um esforço gigante daquilo que você está fazendo aqui para isso ir para o mercado, porque faz todo sentido, você não vai fazer simplesmente para cumprir uma regra para alguém ver, você vai fazer porque isso faz sentido para você como dono do seu negócio. Então, tem um espírito na essência do modelo de franquia que traz é muito isso. legal. Além do que, existe uma questão também tributária dentro desse modelo, que aí é um outro detalhe, né? Que não precisa dizer, mas que traz também dentro dessas características. Porque quanto maior o volume você tem de faturamento, seus regimes tributários vão mudando. Entendeu? É muito legal. Nós já passamos nosso tempo. Já? Você acredita? Acredito. Passa rápido, né? Ô, Moisés, eu gostaria que você deixasse aqui na câmera um recado para os meus seguidores. Bom, eu vou deixar um recado da minha empresa, da sua empresa. Óbvio. Bom, de tudo que nós falamos aqui, nós estamos disponível para quem tiver o interesse de conhecer melhor o formato de trabalho, nós podemos marcá-lo, apresentá-lo sem compromisso, para que possa conhecer exatamente o que nós estamos propondo. O que eu estou falando aqui não é teoria, isso aqui eu estou falando de prática pura. Então, hoje a gente tem uma carteira de 600 clientes, nós temos uma estrutura, somos em 4 sócios, cada um, o diretor cuida de uma área, e temos uma equipe aí entre contadores e administradores de quase 30 colaboradores, que entre eles estão contadores e administradores para atender melhor da forma que eu apresentei aqui. Então, estamos disponíveis. Muito bem. Vocês gostaram dessa entrevista? Eu adorei. Passa lá para o teu amigo, para o teu tio. Passa lá, eu mando para 5.000 pessoas por WhatsApp. E essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube, do Spotify. Por favor, se inscreve no canal. Beijo!